Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 11. Nós vamos estudar, a sequência de Atos, e hoje nós estamos entrando no capítulo 11. Atos 11, do 1 ao 18. Amém? Abra sua Bíblia, abra o seu coração também, em nome de Jesus, para tudo aquilo que Deus quer falar conosco essa noite através da sua palavra. Eu queria falar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram comigo, para a gente entender um pouquinho o que é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Há um ano atrás, eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu e foi um momento muito difícil. Nesse período de um ano, eu entrei numa depressão profunda que a minha vontade era de me suicidar, eu não tinha vontade de sair de casa. Foi um período tenebroso na minha vida. Foi um período terrível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida que elas nos ajudam e nos edificam e nos trazem de volta para perto de Deus. Nesse período de um ano foi muito difícil. Tem uma galera que é mais antiga aqui da igreja, que eles perceberam. Teve muitos cultos que eu não aparecia, eu não tinha vontade de sair de casa. Mas eu sabia que tinha pessoas intercedendo e orando por mim. Pessoas aqui dessa igreja, pessoas amigas, próximas, que elas nunca desistiram. E eu tenho certeza que todas as orações, toda a intercessão fez com que eu pudesse sair daquele lugar e retomar aquilo que Deus espera da minha vida. Trazer de volta para a essência daquilo que Ele tem para mim. E eu queria agradecer a intercessão dessa casa, cada um que fez as orações, porque isso é precioso, isso transforma. Por que eu estou falando tudo isso? Lá atrás tem uma parede preta lá, aí você vai ver que tem uma folhagemzinha lá, e tem os post-its lá. Lá é onde você pode escrever o seu motivo de oração. Escreve, porque tem pessoas que vão estar intercedendo por esses motivos. E eu tenho certeza que a intercessão dessas pessoas contribuíram muito para que hoje eu pudesse retomar e estar vivendo aquilo que Deus espera de mim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus, Ele nunca vai desamparar aqueles que se entregam por total, por inteiro a Ele. Mesmo que nós ainda pecadores, vacilões e cabeças duras, assim como eu, Deus, Ele vai resgatar, Ele vai trazer de volta. Nesse período, eu tive momentos onde eu entrava no meu quarto e fechava a porta e vinha aquele desespero e eu questionava Deus muitas vezes, falava, Senhor, mas por que está acontecendo tudo isso? Por que essa dor tão grande no meu coração? Por que esse vazio? Sendo que eu já tive muitas experiências contigo e eu sei quem o Senhor é na minha vida. E Deus não me respondia nada. E eu continuava orando e falando, Senhor, ministra meu coração. E Deus não me falava nada, e vinha um desespero. Até que um dia o Espírito Santo falou assim, eu não sei por que tanta preocupação, por que tanta angústia, se eu estou aqui do teu lado, e eu nunca te desamparei, eu sempre estarei aqui. E a partir daquele momento onde eu tive essa percepção da presença do Espírito Santo me conduzindo de novo, eu comecei a retomar algumas coisas, e Deus foi fazendo as coisas. Retomei algumas coisas dos ministérios onde Deus colocou para que eu cuidasse, e as coisas começaram a acontecer de volta. Então eu queria que vocês, mesmo que estiver passando por qualquer dificuldade, por qualquer coisa, se coloque diante de Deus, vá para o seu quarto, tire um momento, ore, entregue aquela dor, aquela angústia, aquilo que você está fazendo na presença do Senhor, que Ele vai te responder. Escreva a tua oração lá, deixe lá, a gente vai interceder. Eu tenho certeza que tudo isso fez com que eu pudesse estar vivendo de volta. Há mais de um ano que eu não subia em cima desse púlpito aqui para ministrar ou falar do amor de Deus. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui de volta, porque eu sei que tem irmãos e irmãs que intercederam por mim e nunca deixaram eu lá no poço. E Jesus e o Espírito Santo também, que nunca me abandonaram. Todos nós temos um chamado e um propósito. Basta a gente entregar o nosso coração a Ele. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, cara, Jesus é maravilhoso, amém? E às vezes a gente acha que agora não dá mais. Agora, melhor morrer, deixa eu morrer logo, o Senhor me leva. Às vezes eu orava isso, Senhor, me leva daqui, eu não quero mais, eu não aguento mais. E aí Deus começou a ministrar meu coração e falar, cara, você tem que ser totalmente dependente de mim, você tem que entregar tudo para que eu possa poder, é ótimo, né? Para que eu venha a transformar o teu coração. E de repente, comecei a retomar, as coisas começaram a fluir, portas se abrindo, oportunidades de a gente poder entrar para levar o amor de Deus aonde a gente nunca imaginou. Deus tem aberto essas portas. E daí eu perco meu emprego. 11 anos trabalhando na mesma empresa, né?
falei ali no começo. De repente meu chefe o RH me chama lá, me dispensa sem motivo, eu não sei o motivo até agora e também nem quero saber mais. Na hora eu me desesperei e falei, como que vai ser agora, meu Deus? Como que eu vou honrar com as minhas contas, né? Como que eu vou fazer? E vim desesperado, né? Saí de lá, foi numa terça-feira de manhã, saí de lá desesperado e vim na moto pensando, e agora, o que eu vou fazer? E na mesma hora o Espírito Santo começou a ministrar assim, falou, cara, sou eu que cuido, é eu que faço, acalma o teu coração. E aí fui conversar com algumas pessoas, contar o que estava acontecendo, e pessoas que passaram pela mesma coisa, falou, cara, acalma o teu coração, Deus ele vai fazer algo melhor ainda. Então, a gente precisa abrir o nosso coração também para que as pessoas, nossos irmãos, eles possam agregar algo na nossa vida. Às vezes a gente está passando uma dificuldade, ou uma luta, ou uma dor, e acha que aquilo ali é terrível, e é. No meu caso, passei por uma depressão, agora nessa situação. Mas pessoas que passaram por isso, elas podem te ajudar também, falando como Deus transformou, como Deus fez. E muitas vezes a gente fecha o nosso coração, acha que, o que vão pensar? Pouco importa o que vão pensar. O importante é aquilo que Deus pensa de nós. O importante é aquilo que Deus vê no nosso coração. E eu estou tranquilo, estou bem tranquilo. Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai prover todas as situações, amém? E nessas horas que eu clamo ainda mais alto, Maranata, Senhor, vem amanhã logo, que daí já acaba toda a dor, toda a angústia, e é isso, amém? Mas vamos para a palavra então, que é o que a gente veio essa noite aprender, amém? Então Atos, capítulo 11, do 1 ao 18, acompanhe comigo ali no telão, ou leia aí na sua Bíblia, amém? Você que está assistindo pela internet também, Atos 11, do 1 ao 18 diz assim, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estava eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão, via um vaso como um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, entrando em casa daquele homem, e contou-lhes como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, a qual te dirá palavras que te salves, tu e tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dia do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo. Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios de Deus, o arrependimento para a vida. Senhor nosso Deus, nós colocamos essa palavra diante da Tua presença, Pai. Essa palavra que é viva, essa palavra que transforma. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo possa vir sobre a minha vida mais uma vez, Pai, para que eu possa compartilhar da Tua palavra. Eu reconheço, Senhor Jesus, que eu não sou nada, que eu sou pecador, que eu sou falho, mas me usa mais uma vez essa noite, Deus. É isso que nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém. Se você crê nessa palavra, em tudo isso, dá uma salva de palmas a Deus, amém? Então vamos lá, aqui no capítulo 11, Pedro ele é questionado pelos outros discípulos, por aqueles que eram os judeus, né, que estavam em Jerusalém, porque eles acreditavam que a salvação era só
para eles, como povo escolhido. E lá no capítulo 10, a gente vê que Pedro, ele resiste a isso também. Deus, ele envia um anjo na casa, agora fugiu o nome do irmãozinho aqui, como que era? Quem lembra? Na casa de Cornélio, né, o centurião. Ele manda lá, o anjo vem na casa de Cornélio, fala com ele, pede para que ele enviasse os seus servos até a casa onde Pedro estava e pede para que Pedro fosse na casa de Cornélio. E no mesmo momento que esse anjo estava falando com Cornélio, Deus estava falando com Pedro. E Pedro estava resistindo sobre tudo aquilo. Deus traz uma visão, né, para Pedro, aonde vem ali os répteis, né, os animais imundos. E ele, como judeu, vivendo a tradição judaica, ele achava tudo aquilo imundo. E ainda ele questiona, fala para Deus, Deus, eu não vou fazer isso, porque na minha boca eu nunca fiz isso. E eu não vou fazer isso. E aí Deus repreende e fala por 3 vezes com Pedro. E aí Pedro sai dali, vai para a casa de Cornélio, e chegando lá ele prega o evangelho àquele povo. Ele chega na casa de Cornélio e não estava só Cornélio, estava a família de Cornélio, seus amigos e convidados e a casa cheia. E aí Pedro vai lá e ministra a palavra do Senhor. E o interessante no capítulo 10, que a gente aprendeu semana passada e que eu fiquei, pensando muito sobre isso, é que o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar e houve cura, houve restauração, assim como lá em Atos, lá no comecinho, né, onde o Espírito Santo vem sobre os discípulos e eles são batizados pelo Espírito Santo. Então, os discípulos, né, os judeus foram batizados lá no princípio e naquele momento, quem eles achavam que eram impuros ou que não mereciam aquilo, eles foram batizados também. E quando acontece isso, rompe muitas barreiras, tanto em Pedro quanto nos seus discípulos. Porque Pedro ele foi obediente à voz do Senhor e fez aquilo que precisava ser feito. E quando os outros ficaram sabendo, eles se rebelaram até a Pedro e questionaram isso. E quantas vezes nós entramos na igreja com um coração tão cheio de religião que quando não sai do jeito que a gente espera, a gente bloqueia aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Dando exemplos simples que às vezes faz sentido, ou às vezes não. Aí peço para que o Espírito Santo ministre teu coração. Quantas vezes você entrou naquela porta ali e quando você viu que não era o pastor que estava ministrando a mensagem, você pensou, esse cara aí, e aí fechou teu coração. E eu estou falando porque eu já vivi essas experiências, lá no começo, quando eu comecei na igreja, quando não era o pastor pregando, que era outra pessoa, que eu conhecia mais de perto, que muitas vezes sabia que era falho, que era pecador, assim como eu sou, porque às vezes a gente acha que aquele que está aqui em cima é o santo dos santos, que não tem falha, que não tem pecado, e a gente pega e bloqueia aquilo que Deus tem. Aconteceu a mesma coisa com Pedro. Os discípulos falaram, não é possível que o Pedro agora enlouqueceu e agora está pregando para todo mundo. E questionaram isso, porque eles achavam que era só para eles. E muitas vezes a gente bloqueia da mesma forma, religiosidade. Quem aqui no começo, quando teve a transição da igreja antiga para essa, que mudou um pouco o formato, o jeito, não bloqueou alguma coisa? Mas agora não lê mais o Salmo no começo. Herege, tá brecha essa igreja. Ou só fui eu que pensei dessa forma? Eu acredito que não, acho que mais alguém. Agora não lê mais o Salmo. Mas agora não ora em línguas estranhas. Mas agora não sei o que lá. Religião, mano. Quebra tudo aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Era isso que o povo estava fazendo em Jerusalém, falando para Pedro. Pedro, enlouqueceu, mano. Nós temos uma tradição, nós temos que cumprir a cartilha aqui, nós somos o povo escolhido. O que você está fazendo com esse povo aí? Mas Pedro, ele foi firme naquilo que Deus colocou no coração dele, naquilo que Deus falou com ele. E é muito louco isso, né? Porque a gente começa a colocar a religião acima do Espírito Santo, do que o Espírito Santo pode fazer e mover através das nossas vidas. Mas agora não oro o Pai Nosso no final do culto. Mas isso. Mas aquilo. Mas o irmão não fez o apelo. Mas o pastor não sei o que lá. E acaba não vivendo o que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Religião. A gente precisa quebrar a religião.
Nós não estamos aqui atrás de uma placa de igreja. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. E é isso que nós viemos buscar. Quebrar a religiosidade do nosso coração. Espírito Santo, ministra o meu coração. A partir do momento que eu entrar naquela porta, eu vim aqui para te adorar. Então fala comigo de uma forma diferente. Fala comigo através da tua palavra. Me mostra ainda aquilo que eu estou com o meu coração duro e não consigo entregar. E a religiosidade eu acredito, né? Eu falo de mim mesmo, é uma das barreiras que mais me fez afastar daquilo que Deus tem para minha vida. Porque eu colocava isso, mas aquela igreja tal é daquela forma, e a igreja tal é daquele jeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, cara, tem que fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Ponto. E deixar fluir. Deixa acontecer, abre teu coração, entrega. As coisas acontecem. Amém? Ou não? Vocês querem ler o Salmo? Eu leio, para quebrar a religiosidade. Salmo 23. Salmo 23, sinistro, cara. Nós ficamos um bom tempo lendo Salmo 23 aqui. E glória a Deus, era o momento, o Espírito Santo movia para isso. Versículo do 1 ao 3, a gente vai ler de novo. Então abre tua Bíblia aí, deixa aberta, amém? A gente vai ter que entender essa mensagem, que em nome de Jesus. Deus me ministrou bastante em relação a isso. E eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo. E, cara, se Deus, o Espírito Santo tem falado ao meu coração através da palavra dele, eu creio que ele vai falar com cada um de nós, desde que nós venhamos abrir para isso, amém? O pastor, ele sempre tem falado aqui, leia antes de vir. Nós estamos fazendo um estudo, né? A gente está aprendendo sobre Atos, todos os cultos, né? A gente começou lá, Atos 1, a gente já está no 11. Então leia antes, leia o capítulo passado e esse capítulo que vai ser ministrado, leia antes de vir, para que você já venha, para que o Espírito Santo já venha movendo algo no teu coração. A gente precisa viver isso, sabe? Talvez você está vindo pela primeira vez e está pensando assim, que loucura é essa de Atos? A gente está estudando Atos, amém? Então acalma o teu coração que Deus vai falar com você da mesma forma. Atos do 1 ao 3 diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homem circunciso e comeste com eles. Olhe só o absurdo que era a igreja primitiva, da religião, e o absurdo que era o Espírito Santo quebrando todas as barreiras, né? Pedro, ele vai então na casa lá, ministra na vida de Cornélio, glória a Deus, né? Teve uns 2, 3 crentes aí que prestaram atenção na mensagem da semana passada e lembraram do nome do cidadão, ó, Dineizão é fogo. E aí, entraram na casa de Cornélio, ele era um homem temente a Deus. O Espírito Santo veio ali e falou para Cornélio, manda chamar um tal de Simão lá, sobrenome Pedro. Pede envia homens lá e chama eles para vir aqui na tua casa, que a partir desse momento vai haver uma transformação na tua vida. Cornélio, querendo viver algo de Deus, assim como eu e você, prontamente, manda chamar lá, eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. Chega lá, Pedro está orando, e aí Deus fala com Pedro, e Pedro, cara, questiona Deus, fala, eu não vou. Quem aqui muitas vezes foi chamado por Deus para fazer algo e falou, não, eu não vou. Eu já fiz várias vezes. E aí Pedro vai lá e tal, faz o que tem que ser feito, fala do plano da salvação para aqueles que estavam junto com Cornélio e há restauração na vida deles. O Espírito Santo vem, transforma, ministra, assim como ele faz até hoje nas nossas vidas. Só que aí os religiosos, eles questionam Pedro, assim como nós muitas vezes questionamos algumas coisas que acontecem sobre a religião. A gente coloca a religião acima daquilo que Deus é e do que o Espírito Santo pode fazer. E eles questionam. E aí Pedro, ele não entra num debate com aqueles irmãos lá que estavam questionando. Pedro, ele conta o que aconteceu. Fala assim, então, vocês estão me questionando aí, mas aconteceu exatamente isso. E eu também, por ser religioso, neguei, falei que não faria. E aí Deus fala comigo por 3 vezes. E aí eu entendi que eu precisava ir lá. E, cara, eu fico pensando na experiência que Pedro teve na casa de Cornélio. Porque Deus não estava quebrando só aquilo que era a religião. Ele estava transformando a vida de Cornélio, porque também Cornélio, por ser temente a Deus e querendo mais viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, eles recebem o Espírito Santo vem ali, ministra eles, mas quebra toda a religiosidade da vida de Pedro. Imagine Pedro pregando para aquele povo, falando do amor de Jesus e as pessoas se quebrantando e aceitando a Jesus e sendo batizadas e tudo isso. A experiência de Pedro, eu fico pensando que foi muito mais até do que a experiência que Cornélio teve.
Quando a gente quebra a religiosidade nas nossas vidas, as coisas de Deus, elas são transformadas. E como é difícil, às vezes a gente vem lá de fora, quebrado pela religiosidade, por experiências que a gente passou lá fora. E aí chega aqui com o coração tão duro que não deixa o Espírito Santo ministrar. E aí Pedro vai lá e continua, fala para eles, né? Eles questionam e Pedro fala que eu só cumpri aquilo que Deus pediu para que eu fizesse. A gente, muitas vezes, nós criticamos e julgamos e não entendemos aquilo que Deus espera de nós. E aqui eu queria falar para vocês algo poderoso que Deus tem sobre essa casa. E aqui eu não estou falando de religião, amém? Estou falando de irmãos em Cristo Jesus, que podem transformar uma geração. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo mover sobre a tua vida. E nós alcançaremos as nações. Nós vamos transformar essa cidade, esse estado, Brasil, o mundo. Tipo Pink Sério, vamos dominar o mundo. Em nome de Jesus. Eu falo essas coisas para que vocês riem, para que, né? Quem lembra do Pink Cérebro? Levanta a mão aí. Meu Deus, tem os novinhos aí que nunca nem ouviram falar. Depois pesquisa lá. Eles queriam dominar o mundo, mas quem vai dominar o mundo somos nós, amém? Debaixo da autoridade e da unção de Jesus, amém? Amém ou não? Vamos ou não vamos? Meu Deus, nós não vamos dominar nem essa rua com essa vontade que nós estamos. Nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos ser aqueles que vão levar a palavra do Senhor aonde quer que a gente vá, amém? Quando a gente se entrega e começa a orar e pedir para que Deus transforme, Deus abre as portas, Deus transforma. Eu vou dar um testemunho do que aconteceu semana passada. E aí vocês falam, será que é loucura que Deus tem? É loucura. E a gente vive essa loucura, e glória a Deus, porque nós iríamos fazer uma adoração na praça, quinta-feira. Motoclube, a gente tem um motoclube aqui na igreja. Se vocês não sabem, depois procura alguém que está com colete. Não tem ninguém com colete, mas está pendurado nas cadeiras. É por causa do calor, mas tem uns aí. A gente tem um motoclube e na segunda quinta-feira do mês a gente vai numa praça fazer uma adoração. Então a gente vai para a praça, pega o violão, fica adorando ao Senhor e declarando e profetizando sobre a nossa cidade. A gente ora pelas famílias, pelos governantes, pela igreja, por nós mesmos, pelos cachorros que passam na rua, por tudo. A gente ora, a gente gosta de orar e adorar o Senhor. E quinta-feira estava chovendo. E eu acordei de manhã às 8 horas, né? Agora não estou acordando tão cedo mais, mas tá difícil. Acordei umas 8 horas, olhei aquela chuva, assim. E aí eu falei para a Tati, caramba, mano, vou ter que cancelar lá o negócio. E já vou ter que cancelar agora, porque para a galera se programar, né? E aí a Tati falou, pior, acho que vamos ter que cancelar. E na mesma hora, o secretário do motoclube me manda um print lá do Instagram do motoclube. Um irmão que a gente conhece, que ele tem uma academia e a academia dele, ele faz uma ação social através dessa academia. Esse irmão pegou e mandou uma mensagem assim no Instagram: ô irmãos, vocês não querem fazer a adoração de vocês aqui na academia? Eu sei que está chovendo e daí para vocês se molharem, venham para a academia. E eu falei para Tati, manda marcar lá, não vamos perder a oportunidade de levar o amor lá naquele lugar. E que loucura, mano. Quem me ia imaginar? Eu já orei pra gente orar no posto de gasolina, já orei pra gente orar no pedágio, pra gente fazer uma adoração nesses lugares, mas dentro de uma academia de Muay Thai, nunca. E aí, beleza, a gente foi lá nessa academia, tiramos o tênis, né, pra entrar lá, tem todo um esquema. Tiramos, entramos lá, ficamos lá sentados, confortável, chuva caindo lá fora e nós lá no quentinho, adorando ao Senhor. Cara, que loucura, velho. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente entregou o nosso coração, vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Tinha alguém que não era do motoclube naquele lugar? Tinha, uma pessoa. E aquela pessoa, eu tenho certeza que foi transformada. Mas mais do que isso, aquela pessoa, ela transformou os nossos corações, porque ela deu testemunho dela e quebrou todo mundo lá dentro. A gente achou que ia fazer algo e no final quem recebeu fomos nós. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não vai viver uma religião, mano. Ah, se não for na igreja eu não vou fazer. Não, vou fazer onde quer que Deus mande. É na academia, é no posto de saúde, é na praça, é aonde for. Levar o amor. Pedro fez isso. E que loucura, né? Porque a gente estava estudando isso. Pedro fala assim, eu não vou deixar de viver aquilo que eu tenho por causa de uma religião, eu vou fazer aquilo que Deus pediu para que eu fizesse. E quantas vezes a gente não faz aquilo que Deus pede que a gente faça? E eu estou falando de mim mesmo. Fiquei 1 ano em depressão lá, achando que o mundo ia acabar, e que eu ia morrer, e que isso, que aquilo. E eu não estou falando que a depressão não é algo fácil, porque não é. Eu tive que ir no psicólogo, psiquiatra. Tati às vezes até fala, vou ter que ligar pro teu psiquiatra, você está meio loucão. Ele fala, não, Jesus já me curou, não precisa não. Já volto para casinha, espera.
Por que eu estou falando isso? Porque, cara, Jesus, ele já morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter liberdade. Vai ter momentos difíceis que a gente vai ter que entrar lá no nosso quarto. E era o que acontecia comigo. Quando eu estava lá, querendo se matar, eu ia lá para o meu quarto, fechava a porta e prostrava e falava, Senhor, o que está acontecendo? E o Espírito Santo vinha e ministrava no meu coração. Você precisa sim buscar ajuda médica, não sei, o que precisa, às vezes é uma doença, a gente fala agora é o fim, né? Precisa buscar, mas a gente precisa entender que Jesus ele cura, que Jesus ele restaura, que a única coisa que a gente precisa fazer é ser obediente a Ele, e entrar no nosso quarto, se prostrar e pedir, e as coisas vão acontecer. Pedro ele negou, ele falou que não ia. Quantas vezes ele falou que não ia? No texto aqui. Deus questiona ele e fala assim, Pedro, vai lá na casa de Cornélio. Pedro fala que não ia. Ele fala assim, eu não vou lá. Quantas vezes ele falou isso? Meu Deus, nós acabamos de ler o texto. Quantas vezes Pedro fala para Deus que não ia fazer aquilo ali? Quantas? 3. E olha só que loucura. E isso que não está ali no meu esboço. Veio agora na minha cabeça. Quantas vezes Pedro negou a Cristo? Todas as vezes que a gente nega algo da parte de Deus, Ele vai insistir que a gente faça. Talvez eu tenha negado viver aquilo que Deus tem para a minha vida, mas 100 vezes. E 100 vezes o Espírito Santo falou comigo, quando eu me prostrei lá naquele lugar. Se eu não tivesse dado ouvido à voz do Espírito Santo, talvez eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. E essas últimas 2 semanas, mesmo com o caos, tudo caindo sobre meu redor, né, em volta de mim, eu estou com meu coração leve e vivendo aquilo que Deus tem. Vivendo motoclube lá onde quer que Ele nos leve, talvez aqui em cima. Vocês não estão ligados à emoção. Eu estou me segurando para não chorar aqui desde a hora que começou. De poder estar aqui falando do amor de Deus em cima do púlpito. E eu não estou falando isso para que eu venha ser exaltado, mas entendendo que eu tenho um chamado, que eu tenho um propósito e entendendo aquilo que Deus tem para a minha vida e cumprindo isso. Todos nós temos, mas às vezes por causa da religião ou de pensamentos ou do que as pessoas vão pensar, a gente não vive isso. Eu tenho certeza que Pedro, naquele momento, ele deve ter pensado assim, o que os meus irmãos vão falar de mim lá em Jerusalém? E Deus fala, Pedro, vai lá no Cornélio. Mas o que vão pensar? Eu nunca comi esse negócio. Perde para nós, né, João? Nós come cabeça de porco. E Pedro lá, não, vou fazer não. E Deus fala, Pedro, vai lá. E aí Pedro conta, né, para os seus irmãos ali. A cultura, a tradição, a religião afasta a gente de Deus. Afasta a gente do propósito de Deus. De todas as formas. Quando a gente não entrega o nosso coração por total ao Espírito Santo de Deus, por quem Jesus Cristo é. A cultura, aquilo que a gente vive, muitas vezes nos afasta de Deus porque nós queremos viver algo nessa vida terrena. A gente busca riqueza, a gente busca tudo, menos a presença de Deus. E isso acaba nos afastando aqui do propósito que Deus tem para nós. Porque nós nos preocupamos aqui, nesse momento, aqui, no que está acontecendo. E a gente esquece que não é isso aqui que a gente tem que buscar, é lá. No começo do culto, nós estávamos adorando aqui, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Todo mundo com a mão levantada. Eu não sei, né? Eu estava. Maranata, vem Jesus, vem. E se Jesus vem? E daí? Como vai ser? Vem Jesus! Não, espera aí só um pouquinho, por favor. Primeiro eu preciso me consertar aqui. Não, já era, mano. Às vezes a gente faz coisas inconscientes, sem saber realmente o que a gente precisa mudar no nosso coração. Maranata, Senhor Jesus, vem, porque eu sei o propósito que o Senhor tem para a minha vida e eu sei que eu vou me entregar. Ainda bem que Jesus não veio no tempo que eu estava lá na depressão querendo se suicidar. Mas agora pode vir, vem hoje. Vem que eu tenho certeza para onde eu estou indo. Porque eu não vivo uma religião, eu vivo Cristo. Eu não vivo algo superficial, eu busco Ele todos os dias. Eu entreguei minha vida por completo a Ele. Não é fácil. Tenho minhas falhas? Com certeza, todos nós temos. Sou pecador? Talvez o mais pecador entre todos aqui. Mas eu me quebranto diante da presença de Deus. Porque eu sei para onde eu vou e eu sei aquilo que Deus espera de mim. Vai vir momentos onde eu vou pensar em desistir? Com certeza. Vai vir momentos de dúvida? Vai. Assim como veio com Pedro. Mas Deus ele vai insistir quando você se entrega. Quando Pedro escuta a voz de Deus, o texto fala que ele estava fazendo o quê? Quando Deus fala assim, Pedro, vai na casa de Cornélio. O que Pedro estava fazendo? Pode falar mais alto, você que falou que é isso mesmo. Pedro estava fazendo o quê? Orando. Muitas vezes a gente não faz aquilo que Deus espera de nós e a gente questiona porque a gente não tem esse tempo de oração com Ele. Ai, Deus, não fala comigo. Mas não vai falar mesmo, você não tem um tempo de intimidade com Ele. Como que Deus vai falar com você? Deus fala de diversas formas, talvez está falando até através dessa palavra, assim como falou comigo.
mas muitas vezes a convicção daquilo que Deus espera de mim e daquilo que Ele quer que eu faça é no meu tempo de oração com Ele em secreto, dentro do meu quarto, onde eu me quebranto, onde eu me entrego, onde eu confesso os meus pecados, onde eu tenho um tempo de arrependimento aos pés da cruz do Senhor. E aí, a gente ora aqui e declara, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas será que a gente tem se entregado por completo? Cara, é uma parada muito séria isso. Vem Jesus, volta. Mas meu coração está todo quebrado. Minha vida está toda errada. Eu tenho colocado coisas acima de Deus. Eu não tenho me entregado por completo. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, mas eu sei que Deus ele tem preparado o dia de amanhã. A Bíblia fala lá, não lembro o texto, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando, acho que é Provérbios, Salmo, não sei, algum lugar que tem isso aí. Quando fala isso, a pessoa que está declarando isso, ela está passando por uma dificuldade. Eu estou passando essa dificuldade hoje, mas amanhã eu sei que Deus está comigo. Amanhã é um outro dia, amanhã as coisas vão acontecer. Eu não posso me desesperar pro amanhã. A Tati, vou confessar aqui umas paradas que rolam lá em casa, a Tati fica brava comigo, depois ela fala, você fica falando as coisas lá, isso aqui na igreja. A Tati fala as paradas pra mim, das coisas que vão acontecer daqui tipo um mês, e eu falo, se acalma, vamos viver o agora. Você é muito tranquilo, olha o que você está falando. Calma, Deus proverá, Deus proverá. Quando eu falo assim, Deus proverá, ela fala, já vai começar com essas frases. Mas é verdade, é o que eu sinto no meu coração. Deus proverá, se acalma. Eu não sei o que vai rolar amanhã, mas Deus vai trazer a provisão. E se Ele não trouxer amanhã, Ele vai trazer no outro dia, no tempo dEle, não no meu tempo. O que eu preciso fazer é entregar o meu coração, e orar, e acreditar, e crer. Amém? Amém ou não? Maranata, Senhor Jesus, ora vem. Opa, já diminuiu aí o Maranata. Mas olha a oportunidade que a gente está tendo de estudar Atos e Atos falar conosco em relação a isso. E se entregar. Essa é uma noite onde a gente vai entregar o nosso coração ao Senhor Jesus, se reconciliar com Ele, pedir perdão das nossas falhas e viver algo novo com Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Tem bastante coisa, hein? Deixa eu achar. Agora perdi aqui. Maranata? Vamos, ó. Toda vez que eu falar Maranata, vocês vão falar assim, ora vem Senhor Jesus. Tá bom? Mas fala com vontade. Para ele vir. Maranata. Ai. Versículo 4 ao 10. Vamos lá. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, estava eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. Eu ouvi uma voz que dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não me chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tomou a recolher do céu. Voltando lá no contexto, a religião que Pedro vivia, se não tivesse uma revelação daquilo que Deus tinha para a vida dele, ele não teria saído da casa onde ele estava e ido para a casa de Cornélio. Deus precisou mover algo no coração dele. Pedro, eu estou mandando, é eu que estou falando. Não fale que aquilo que eu estou falando é imundo. Se eu estou pedindo para que você faça, vai e faz. E é isso que a gente precisa entender. Quando Deus ele pede algo para que a gente faça, Ele não está pedindo para o irmão do lado, Ele está pedindo para nós. Então vai e faz. Mas a gente precisa entender que é de Deus. Como que a gente vai entender isso? Orando. Tendo um tempo de intimidade com Ele. É legal o profeta vir, eis que te digo, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Glória a Deus. Mas enquanto eu não ouvir do Senhor, no meu secreto eu não vou me mover. Porque eu preciso ter uma conexão com Ele. Senão não faz sentido. Amém? Deu para entender essa parte? Sim. Porque muitas vezes a gente se move por aquilo que as pessoas falam, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, e não buscamos no Senhor. Se Deus pedir para que você fique quietinho, fique quietinho. Se Deus pediu para que você fale, você fala. Então é isso. Como que eu sei disso? Tendo um tempo de intimidade com Deus. Sem isso não tem como. Aí é a tua emoção falando mais alto, aí é o teu coração falando, e não vem da parte do Senhor. Nós precisamos quebrar isso para que a gente venha viver aquilo que Deus espera de nós. Então vamos lá. Pedro estava lá orando, veio lá um lençol, né, amarrado pelas 4 pontas, cheio de animais ali e tal, e aquilo tudo para o povo judeu era impuro.
Quando a gente vai lá ler em Levíticos, lá tem uma relação de muitas coisas que Deus fala, ó, não faça isso, não faça aquilo. Tem isso. E os judeus, eles viviam debaixo dessa lei, da lei lá de Moisés. Então, tinha regras para que eles seguissem. Pedro era um cara religioso que vivia dessa forma. Então, quando acontece isso, nessa visão, Pedro fala assim, meu Deus, mas eu nunca fiz isso. É contra a lei. E aí, Deus fala, mas é eu que estou mandando. Jesus, ele confrontava os fariseus da mesma forma. Os fariseus vinham com a lei. Falando daquilo ali, Jesus falava, cara, eu sou a lei, eu sou o Filho, eu vim para quebrar tudo isso, é através de mim, através do Espírito Santo de Deus. E é isso, nós precisamos buscar em Jesus Cristo, que é Ele que pode fazer e transformar as nossas vidas, amém? Quebrar a religião. Deus fala com Pedro que aquilo tudo ali não era imundo e que era ele que estava falando, Pedro fala ali e tal, mas ele pega e vai e tem um negócio doido lá, tem um rebuliço. É isso que eu falei aqui, ó. Se a gente não tivesse ido lá na academia, eu estou falando de mim agora, tem uma galera que foi lá, que está aqui, e sabe bem o que eu estou falando. Se eu não tivesse ido lá na academia, talvez Deus não tivesse feito o que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele transformou no meu coração. Eu saí incendiado daquele lugar. Vocês não estão ligados. Eu entrei meio na segunda, porque eu falei, mano, na academia não veio ninguém. Tipo, olha só o pensamento religioso, né? Tipo, ai, nós estamos aqui mais uma vez, não vai vir ninguém aqui. Tinha uma pessoa lá, e eu saí pegando fogo daquele lugar. 1h da manhã, nós viemos embora para casa. Porque eu fui com o coração aberto, falei, cara, agora deixa Deus mover, já estamos aqui. Espírito Santo, faz o que tem que ser feito. Ele falou conosco de uma forma poderosa. Se nós não tivéssemos ido lá, nós não teríamos vivido aquilo. Não teríamos ouvido a voz do Senhor. Da mesma forma que a gente sai da nossa casa e vem aqui para a igreja. E se a gente não tiver com o coração aberto para deixar o Espírito Santo falar conosco, a gente vai voltar da mesma forma. Sem entender nem mesmo aquilo que a gente está declarando em adoração. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Como que é mesmo que nós combinamos? Maranata. E se Ele vem, mano? É isso que a gente tem que pensar. E se Ele vem? Cara, eu tô clamando, venha, vem Jesus, vem. Vem em mim. E daí Ele vem. E daí eu não vou. Putz, é isso que a gente tá fazendo, sem entender. Porque o nosso coração tá tão preso na religião e esquece quem é Cristo, quem é Jesus, quem é Deus nas nossas vidas. Pedro estava vivendo isso. E aí Pedro volta para lá, para Jerusalém, seus discípulos lá, com os amigos dele lá, os outros discípulos, eles questionam, Pedro, pô, você foi lá, cara. Foi na casa lá do incircunciso, mano. Você tá louco? O que você tá fazendo? Povo imundo, povo que não merece. E Pedro fala, cara, você não tá ligado o que tá rolando, mano. Jesus, ele morreu para salvar todo mundo. O plano da salvação é universal, mano. Não a igreja universal. Ou vai lá um dia, vê lá. Não tô falando de religião, amém? É bênção a igreja universal. Não tô falando de religião. Falando daquilo que Deus espera de mim e de você. Entregar o seu coração. Viver a plenitude. E durante esse período que eu estava lá, nos meus questionamentos com Deus, igual Pedro, Deus levantou algumas pessoas. E pessoas que não fazem parte da nossa congregação aqui, não são da igreja aqui, são de fora. Pessoas que eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus lá na época eu estava queimando e pegando fogo, antes da depressão das coisas. E uma dessas pessoas, ela me falou o seguinte, falou assim, você lembra de mim? Falei, olha, não lembro. Então, um dia você falou algumas coisas e aquilo mudou e transformou a minha vida. Você falou de um Jesus e explicou e falou que Jesus podia curar e transformar e podia restaurar minha família. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, porque um dia você falou daquele amor. Na hora eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como que a palavra desmaranata, será que existe? Não vem Jesus? Está amarrado, né? Na hora eu pensei isso, meu Deus, não vem Jesus agora. Só que aquilo ali me motivou, falou, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu tenho que cumprir aquilo que Deus tem para mim e levar o amor dele. Daí, no outro dia, eu de novo lá na minha depressão, 2 amigos meus mandaram mensagens no intervalo de, 3 minutos, a mesma coisa, os mesmos versículos. E eu sei que não foi combinado porque são amigos que não são em comum, não tem contato. E aí eu percebi que era Deus querendo falar algo no meu coração. E aí eu fui para o meu quarto, me tranquei, orei, pedi para que Deus restaurasse, trouxesse cura na minha alma daquilo que eu estava vivendo. Eu precisava entregar o luto para Deus. E era algo que eu não estava entregando. E naquele momento eu entreguei, falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o sofrimento que eu tenho no meu coração, só não permita que eu fique nesse estágio. Queima de novo no meu coração para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida.
E Deus começou a fazer, aos pouquinhos foi fazendo. E está fazendo. E em nome de Jesus a gente vai ganhar o mundo, amém? Porque é esse fogo que está queimando meu coração. É isso que está incendiando. E eu estou falando de mim para que vocês entendam que Deus ele vai usar os caras mais sem vergonha, mais paias, talvez, sei lá, qual palavra que você fala, porque às vezes era isso que eu me sentia, cheio das minhas falhas, das minhas limitações, e Deus tem transformado e me levado por sendo a vontade dEle, porque eu tenho buscado, tenho me entregado, tenho conversado com Deus. Pedro, ele fez tudo o que fez porque ele tinha uma intimidade com Deus, e ele trouxe a salvação para os gentios. A igreja, nesse momento de Atos aqui, ela entende isso que Pedro estava fazendo. E eles começam a pregar o evangelho por todas as regiões, não só para os judeus, mas para todos os povos. Lá na frente, eles têm uma outra questão e eles começam a questionar de novo, mas naquele momento eles entenderam e foram para cima. E é isso que Deus está chamando eu e você. Maranata, Senhor, hora vem. Se o Senhor vir amanhã, glória a Deus, mas se o Senhor não vir também, nós vamos fazer a tua vontade. O que é para nós fazer? Para nós ir pregar lá na academia, a gente vai, mano. Se é para ir na praça, a gente vai. Se é para ir lá no Condor, a gente vai. Se é para ir no lar de idosos, a gente vai. Se é para ir no Águias da Bola, a gente vai. Aonde quer que o Senhor quer que a gente vá? A gente vai. É na minha casa, é na minha família, é no meu trabalho, é no meu vizinho. Aonde quer que o Senhor quer que eu fale do teu amor? Aquilo que o Senhor está transformando na minha vida. Muito mais que religião, é você dar um testemunho daquilo que você está vivendo para as pessoas. Então eu não tenho problema nenhum de falar aqui que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu tenho minhas limitações. Porque eu tenho. Eu não estou aqui com uma máscara. Eu estou falando aquilo que eu sou. Quem me conhece de mais perto sabe que é verdade disso que eu estou falando. Eu tive que pedir perdão para algumas pessoas por falhas minhas. E eu não tenho problema com isso. Se Deus me mostrar e eu reconhecer essas coisas, eu vou lá, não tem problema. Porque eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, assim como Pedro viveu. Ele enfrentou os religiosos da época. Você acha que a conversa foi fácil? Você acha que o Pedro chegou lá em Jerusalém e eles vieram, ai Pedrão, vem aqui. Você que foi escolhido para que a igreja fosse edificada. Pedro tinha moral, meu irmão. Mas você acha que foi fácil? Com certeza os caras meteram o louco no Pedro, velho. Mas Pedro não arregou. Falou, eu vou fazer aquilo que meu Deus me chamou para fazer. E aí? Aqui não tem nenhum arregão, em nome de Jesus, amém? Que nós vamos fazer aquilo que Deus pediu para que a gente fizesse. Vão questionar? Vai ter barreiras? Vai, mas se Deus está à frente, Ele quebra as correntes, Ele quebra as barreiras, faz o que Ele quiser, mano. Ele é o nosso escudo. É Ele que vai nos proteger e bora para cima. Amém? Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei qual que foi a expectativa do teu coração. Talvez você veio com uma ideia diferente de culto aqui, o pastor pregando a palavra, glória a Deus. De repente você entrou aqui, é um maluco falando das coisas da vida dele aí, as depressões, as bababá. Mas eu estou falando com convicção aquilo que Deus tem transformado na minha vida. Você acha que eu não tenho saudade da minha mãe? Você acha que ainda às vezes não fico, cara, desesperado com as coisas? Com certeza. Mas é nesses momentos que eu vou lá aos pés da cruz de Cristo. Falo, Senhor, me ajuda. Tá difícil aqui, ó. E aí o Espírito Santo de Deus vem e fala comigo. E aí Deus me mostra quem Ele é. Aquele que se entregou para que eu pudesse ter liberdade. Aquele que se entregou numa cruz, morreu no madeiro, para que eu pudesse ter a vida eterna. Aquele que questionou os religiosos. Vão lá e pregue a mensagem de Deus a todas as nações. Foi isso que Deus falou para Pedro. Vai na Cornélio primeiro. Primeiro vamos ajeitar a casa aqui. Vai no Cornélio lá e tenha a experiência que eu vou fazer você ter com o Espírito Santo. Daí depois você vai para Jerusalém lá e questiona a galera lá. E mostra para eles quem é o Deus verdadeiro. Quem é aquele que restaura, que traz cura, que transforma. Quem é aquele que faz com que a gente clame com todo o nosso coração, Maranata, a hora vem. Foi isso que aconteceu e é isso que vai acontecer conosco. Em nome de Jesus, amém? Independente da situação que você está passando. Jesus, Ele tem a resposta. Não busque resposta em pessoas, busque em Deus. Pedro só teve a revelação daquilo que Deus esperava dele porque ele estava em oração, momento de intimidade com Deus. E aí as coisas aconteceram. Amém? Já vamos finalizar aqui, acho que só tem mais um. Vou ler o texto porque a gente tem que ruminar a palavra de Deus, amém? Versículo 15 até o 17. E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dia do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo.
Quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Então Pedro teve a experiência lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os judeus lá, quando eles estavam orando, logo que Jesus foi morto e tal, eles se reuniram, veio, né, o Espírito Santo, batizou eles, e foi uma loucura, eles começaram a falar novas línguas. A gente aprendeu isso lá no comecinho de Atos. E veio a mesma experiência que eles tiveram lá, os judeus, teve na casa do Cornélio. Então o Espírito Santo veio ali, batizou aquela galera, eles tiveram a experiência, tiveram a convicção da salvação, Deus ministrou a vida deles, Jesus Cristo ali, eles batizaram, e nesse momento o que aconteceu? Pedro lembrou do que Jesus havia falado. João batizou com água, mas eu vos batizo com o Espírito Santo. A religião talvez nos batize com água, mas Jesus Cristo nos batiza com o Espírito Santo. Quando a gente entrega o nosso coração totalmente a Deus, desejosos por tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, o Espírito Santo vem e transforma. Foi isso que aconteceu. Muitas vezes a gente sai da mesma forma que a gente entrou porque nós não entregamos nosso coração a Deus naquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está mostrando. Eu creio que é uma estação onde Deus tem nos falado, nos mostrado para a gente se despertar para aquilo que Ele tem. E aí eu não estou falando lá fora, estou falando de nós mesmos. Viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, buscando aquilo que Deus tem para nós, através da intimidade com Ele. E aí as coisas vão acontecer. Imagine só nós entrar lá no Áreas da Bola, ou sei lá, lá na tua casa. Vamos colocar isso. Você foi fazer uma visita lá para tua comadre lá, e aí a tua comadre fala assim, nossa, eu vi que Deus tem transformado a tua vida eu não entendo muito, mas eu queria muito viver isso também. Coração desejoso. E aí você fala assim, nossa, mas quem sou eu para falar isso? Eu não sou nem pastor da igreja, eu não sou nem o líder, eu não sou nem isso, nem aquilo. Religião. Não, eu sou aquele que Deus me enviou nesse momento. Opa, era isso que eu precisava ouvir. Então vamos lá. Jesus Cristo morreu numa cruz para trazer a salvação. Entrega teu coração por completo a Ele, entrega tuas falhas, confessa teus pecados, que o Espírito Santo vai vir, vai transformar e vai mudar a tua história. Foi isso que Pedro fez. Pedro não foi lá, desde que te digo, vem trovão, vem Espírito Santo agora, língua de fogo. Não, porque não foi isso, né? Veio a língua de fogo lá, eles começaram a falar em línguas, isso aqui lá. Pedro foi lá e falou de Jesus. Falou assim, cara, Jesus Cristo é a salvação. Ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Entregue tua vida a Ele. Busque a Ele. Se entregue por completo. E aquele povo recebeu o Espírito Santo. Nós, 10, 15, 20 anos dentro da igreja e não entregamos a nossa vida por completo a Jesus. Porque colocamos muitas coisas acima dele. Finanças, emoções, família, tudo. Menos Ele. E aí a gente, como que é? Maranata? E aí? E aí já era, meu irmão. Vocês falam assim, cara, você teve milhões de oportunidades de viver aquilo que eu tenho para tua vida e você não pegou. E essa noite é uma delas. E Deus tem falado no meu coração e creio que não só no meu, mas de muitas pessoas que a gente precisa entregar a nossa vida a Ele por completo. Tudo. Entregar o nosso coração, acesso mais íntimo. Se eu preciso me reconciliar, eu vou me reconciliar. Se eu preciso pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se eu preciso entregar, eu vou entregar. Se eu preciso ir, eu vou ir. É isso que aconteceu com Pedro. E Pedro bateu no peito e falou, não, eu não vou negar de novo. Se Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. E aqui Deus está falando com cada um de nós. E aí, vai arregar ou vai seguir? Ou vai bater no peito? Pode vir. Vem que aqui agora já era. Hoje eu cheguei na igreja, a irmã falou, irmão, que bom que você veio. Tá 100%? Falei, tô, porque o fogo de Deus está pegando fogo no meu coração, mano. Tô 100%. E eu clamo, Maranata, Senhor, vem. Não tô querendo ser egoísta, hein? É a oportunidade que a gente tem. Maranata, vem. Vem porque eu quero ficar pertinho, glorificando e vivendo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Atos está nos ensinando isso. Quebra a religião. Não fique esperando o pregador, aquele que está trazendo a mensagem, te induzir a fazer alguma coisa. Cara, você tem liberdade. A hora é se entregar. Coloque na presença e Deus vai transformar. Amém? Às vezes eu grito, às vezes eu falo baixo, mas Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Cara, vamos viver aquilo que Deus tem para nós, mano. Vamos se entregar por completo. Precisa entregar, entrega, mano. Vive aquilo que Deus tem. Cara, o mundo pode cair lá fora. Eu vou aos pés da cruz de Cristo. E Ele vai falar para mim, cara, se acalma, que eu estou aqui. Vamos estudar aquilo que os apóstolos viveram, para a gente ver como que foi. Vamos estudar Paulo. Apóstolo Paulo, metade do Novo Testamento, ou mais da metade, foi o apóstolo Paulo que escreveu. E muitas vezes você vai falar assim,
fui açoitado, fui preso, fui isso, fui aquilo, e o bagulho pegou preço para Paulo, irmão. Você acha que pra gente não vai ser? E aí a gente tem uma perda, e eu não estou falando para você não viver o luto, porque dói, mas isso não pode paralisar aquilo que Deus tem para mim. Ah, perdi meu emprego, 11 anos, meu Deus, entrei novo e tô velho, o que eu vou fazer agora? Não sei nem o que fazer, só sabia fazer aquilo, porque fiquei 11 anos. Cara, não importa, se entrega a Deus, Deus vai fazer, Deus vai abrir as portas, eu creio nisso, e já está abrindo. Ah, eu não sei o quê, como que vai ser? Cara, se entrega, Deus vai mostrar e vai fazer, total confiança a Ele. Ah, mas na minha casa, meu casamento está difícil, entrega teu casamento a Deus. Então, o meu está uma benção, e nós estamos passando umas lutas, meu Deus, eu desempregado, minha mulher que trabalha no emprego que não paga ela, é só glória, mas nós estamos firme e forte, irmão, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Vai 8 horas da manhã lá no Condor, lá, fica entregando os panfletos e falando do amor de Jesus. É nós, mas eu e a nega, cedo. Ela não gosta de levantar cedo, já li Deus tratando o coração nosso. Meu não, dela, né? Vamos cedo lá, levar o amor de Deus. E aí? E se Maranata, hora vem Senhor Jesus, você tá lá no teu sofazão, lá assistindo o jogo do Paraná. Não, no Paraná não passa TV, tem aqui no estádio. Jogo do Corinthians, o que deu Corinthians? E aí? Maranata, hora vem Senhor Jesus. E você tá lá, sei lá, fazendo o quê? Menos fazendo aquilo que Deus pediu para você. E aqui eu não tô falando para você não viver um lazer, você tem que ter teu lazer também. Mas você tem que cumprir aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Amém? Amém? Todo mundo conseguiu entender um pouquinho disso? E aí, o que Deus tem falado no teu coração para que você faça? Irmão, eu nem sei. Então vai para o teu quarto orar, vai ter intimidade com Deus, porque Pedro só teve a revelação porque ele estava em intimidade com Deus, amém? E a religião, muitas vezes, vai te induzir a fazer as coisas, mas a verdadeira essência está em Jesus Cristo, na intimidade. Eu sei o que eu tenho que fazer, e aí não é a religião que vai ditar a regra para mim, não, é Deus. Vou me entregar por completo. É isso que a gente precisa entender, uma adoração genuína a Deus, por completo, entregar o nosso coração a Ele. Igual da viúva, que a gente aprendeu um pouquinho, que ela foi lá e entregou tudo que ela tinha. É isso, mano. Jesus estava falando para os seus discípulos, entrega teu coração também. Talvez estava falando para Pedro. Coitado, Pedro não tinha nem dinheiro, porque um dia tinha que pagar um imposto, Jesus falou, vai lá, pesca um peixe lá e paga o meu e o teu. Não tinha dinheiro, mas sabia que Deus ia prover, amém? Eu deixo minha varinha lá armada lá em casa, que a hora que Deus falar, vai lá pescar um peixe, vai estar lá a provisão. E aí? Tua varinha está armada? Nossa, nem sei do que você está falando. Então vai ler a palavra e vai lá para o teu quarto orar. Pedir para que Deus traga uma revelação, amém? Intimidade. E aí a gente vai falar assim, Maranata, amém? Então feche seus olhos.